Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso canal Expansão da Consciência 3.1. É aqui onde falamos sempre da verdade que liberta. E hoje trouxemos para si o tema A Trindade. Vamos procurar saber o que é Trindade, o que significa na verdade e que mensagem este termo nos quer passar. Não serei eu a dizê-lo, será o nosso mensageiro Manuel Banda, psicoterapeuta e também engenheiro. Permaneça aí do outro lado que vamos começar em breve com a nossa conversa. E já temos aqui o nosso mensageiro Manuel Banda para nos ajudar a compreender as dúvidas em torno do tema Trindade. O que é, como funciona, o que significa. Não serei eu a responder. Manuel Banda, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Regina Manassa. Sempre um prazer estar aqui convosco. Saudações a ti, saudações a Samuel e a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Obrigada. Trindade. Este é um tema muito conhecido por várias pessoas, religiosos, cristãos e não só, e tem havido muitas discussões em torno deste mesmo tema. Há pessoas que acreditam em Trindade, outras não acreditam, outras inclusive dizem que Trindade refere-se a Pai, Filho e Espírito Santo. Umas dizem que simplesmente não existe, não faz muito sentido porque Jesus e Deus são a mesma pessoa. Há religiões que não têm essas diferenças, dizer que Deus é Deus, Jesus é o Filho como noutras e o Espírito Santo é a força máxima que atua na nossa vida, como é a definição de algumas das religiões. Então tem havido muita luta, muito verdadeiro, falso, é, não é? Na visão de Manuel Banda e do que é a verdade que liberta, afinal de contas, o que é a Trindade? Muito bem. Primeiramente, gostaria de pedir a Regina para ler Gênesis 1, 26 e 27. 26, 27. Diz o seguinte: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo à nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Muito bem. Faltou o 26, o 27, continuando. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem. Conforme a Regina falou, com certeza uma pessoa analítica poderia encontrar aqui sempre uma contrariedade, né? Definir que existe um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois dizer que são os mesmos. Claro que depois qual é o argumento é porque é do Espírito entende-se de forma espiritual. Tudo tem uma certa lógica normalmente e nós não é propriamente assim. Na verdade 3 em 1 funciona, mas não é dessa forma que essa é mais uma forma externa de interpretar as coisas. Então, toda interpretação externa cairá sempre aqui em muita divergência. E é sempre assim. Por isso é que tudo é interno. E o externo é só o resultado do que já é interno. Como é que funciona a Trindade? A Trindade, nós temos 3 aspectos a considerar, que é aspectos condicionais. Primeiro, devemos saber já que Deus é a consciência de ser. O eu sou. Querendo dizer, quando nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ou Deus Mãe, que é lógico nesse sentido. Deus Mãe. Com certeza. Nós estamos a falar de aspectos condicionados de Deus. Porque o eu sou, ou a consciência de ser, precede
tudo que você é consciente de ser. Se és consciente de ser algo, a consciência de ser precede tudo isto. Se és consciente de ser filho, a consciência de ser precede o ser filho. Ele é antes de tudo. Quer dizer, o que nós temos como Deus Pai, Deus Filho e Deus Mãe são aspectos condicionados da consciência de ser. Tá? E o conjunto, né? São aspectos condicionados. Essa é a primeira parte. E eu vou tratar realmente aqui para uma questão de, digamos que, direcionada. Em vez de eu falar de Espírito Santo, eu vou falar de mãe. Porque é assim. Ok. Uma parte representa aqui a polaridade sempre masculina e a outra parte representa a polaridade feminina. Por isso é que nós tivemos em Gênesis, né, a imagem, né, Sim, Gênesis macho, 26, né, sim, macho, fêmea os criou. Nesse sentido. Isso também são situações que são simbólicas, que devem ser interpretadas de uma forma muito profunda. Isso é o que o apóstolo Paulo falou de carne e não leite. Então, voltando aqui. Mas é muito simples isso, quando se entende da melhor forma. O primeiro aspecto que é o pai é o aspecto impressor. Impressor? Com certeza. E vai entender isso até da forma mais geral. Deixa eu só pegar aqui a Bíblia, aqui, muito simples. O aspecto impressor. E nesse caso, o que representa o Espírito Santo, o Deus Mãe, é o aspecto, digamos que receptivo, ou ventre. Tá? E depois, o filho é o que é impresso nesse caso. Então, vê mais ou menos como é que funciona a realidade. Aqui não se trata de pessoa. A espiritualidade é sempre impessoal, nunca foi pessoal. E claro que quando, muitas vezes, né, direcionamos a uma pessoa, é mais no sentido também simbólico, mas no verdadeiro sentido é sempre impessoal. Agora, como é que funciona? O que é aspecto impressor? O aspecto impressor é o consciente, que é a polaridade masculina, querendo dizer que as coisas são, né, antes, vamos dar aqui um exemplo, né, e o aspecto, antes de dar exemplo, vou só terminar a definição geral. E o aspecto receptivo, que é considerado o ventre, nesse caso, de uma mãe, é que é a nossa parte, que é o subconsciente, onde tudo é posto. Não sei se agora está conseguindo fazer relação com a mensagem número 20. E gostava de, antes que o senhor Manuel continuasse, situar o nosso telespectador, dizer que esta mensagem pode ser revista também na nossa página do Facebook, Expansão da Consciência 3.1, onde na mensagem número 4 está específica as questões sobre a Trindade. Isso que o senhor Manuel disse está aqui num dos pontos da mensagem, eu gostava de ler, se me permite. À vontade. Aqui tem um parágrafo que diz o seguinte: os três aspectos condicionados ou divisões de si mesmo podem ser melhor descritos da seguinte maneira. A parte que representa o pai é o nosso consciente, considerado o macho e o aspecto impressor. A parte que representa a mãe é o nosso subconsciente, a parte receptiva da mente comparada com o ventre. A impressão, ao longo do tempo, torna-se uma expressão cuja imagem sempre será semelhante à impressão, e esse aspecto é chamado de filho que testemunha seus pais. Muito curioso. Bem, muito curioso. Imagine, aí não é pessoal. Agora, o que é que acontece? Vamos só na vida real. Isso é o que está tentando dizer o seguinte, é o que nós falamos na mensagem. O aspecto impressor, a parte do campo consciente, tudo começa por aí. E né, o que nós temos, colocamos aonde? No subconsciente. E depois, essa mesma coisa que foi colocada no subconsciente, depois tem que fazer o quê? Sair do subconsciente para se materializar. Isto é o filho. E é a mesma coisa.
O filho já é a parte que, né, o resultado daquilo, que é a mesma coisa. Isso, né, em termos, conforme falamos no procedimento de mente, é isso que aconteceu, né? O aspecto impressor tem alguma coisa, vamos supor, temos aqui, vamos fazer uma relação muito simples e que se calhar será muito mais compreensível. Nós temos essa parte da Bíblia, né? Essa parte, e nós queremos imprimir. Essa aqui, esse é um aspecto, essa parte queremos imprimir, né? Queremos imprimir, nesse caso. É um aspecto impressor, já existe aqui, né? Bíblia, King James, tudo aquilo. Existe no nosso consciente. É isso que está aqui. Quando nós colocarmos numa impressora para imprimir, essa imagem fica na impressora. Estamos juntos? É a mesma imagem. E depois, quando nós imprimirmos, teremos uma outra folha com esta mesma imagem que aqui está. Querendo dizer, tudo é o resultado, nesse caso, que é a própria folha, é imagem e semelhança. Consegue compreender mais ou menos como é que funciona? É assim que funciona. Isto aqui é a Trindade. Ali não existe nenhum tipo de situações, né, ou divergência. É sempre a mesma coisa. O que foi colocado na própria impressora é esta imagem, e o que saiu também é a mesma imagem. Que é a imagem e semelhança nesse caso que nós chamamos ali, nesse caso que está lá escrito, imagem e semelhança de Deus. É assim que funciona. E isso como eu estava dizendo, não é pessoal. Imagina, no consciente temos que alguém esteja doente. Quer dizer que o estar doente é já um filho, é um estado que ele se encontra. Quer dizer, aquilo já é resultado, né, do que saiu do ventre ou da parte receptiva, que é o subconsciente. Quer dizer que aí chama-se gerou o filho. O filho, nesse caso, é doença. Agora, o que que acontece? Só que isso é que foi impresso lá. Agora, se nós, por exemplo, trocamos, vamos imprimir, a pessoa quer saúde, ele precisa fazer o quê? A partir do seu consciente, ter a posição que é ter a saúde, nesse caso. Ou ver-se saudável, né? Se alguém quer sair desse estado de doença, porque o estado que ele se encontra é um estado que, na realidade, foi impresso e depois teve que gerar o filho. O filho é aquele estado. E o que é que acontece? Ele pode ter um outro aspecto impressor, que é que vai colocar no consciente saúde, uma posição, por exemplo, saudável. Depois, o que é que vai acontecer quando sair no consciente? Aquilo vai ser impresso no subconsciente, que é, nesse caso, saúde. E depois de ser impresso no subconsciente, tudo que entra no subconsciente deve, nesse caso, acontecer. O subconsciente vai refletir aquela posição. Então, a pessoa, nesse caso, torna-se saudável. Quer dizer que a Trindade ocorre nas nossas vidas todas as horas, em todo momento. Tudo que nós temos, tudo que acontece conosco, é o Filho que saiu, que é imagem e semelhança do que já foi impresso no nosso consciente e passou para o nosso subconsciente e nós temos aqui como isso realidade. Nos remete à última mensagem que apresentamos, que é a mensagem número 20, sobre a relação entre a fé e a relação entre a fé e o corpo humano. E a mente, sim. E a mente humana, obrigada. A relação entre a fé e a mente humana, onde nós falamos muito sobre o consciente e o subconsciente. Só precisamos interligar estes dois pontos e perceber que, afinal de contas, tudo nos leva no mesmo ponto. Conhecermos-nos a nós mesmos através daquilo que chamamos sobre o nosso subconsciente e dar vida àquelas ideias através do consciente. Tipo, o consciente é a representatividade do subconsciente organizado. Organizado ou não organizado, porque tem aquelas pessoas que não se conhecem, mas ainda assim conseguem agir de forma inconsciente e depois dizem que conseguem fazer as coisas deles fechados, parece passo de mágica e não sei o que, conseguem tudo e mais alguma coisa. Então, no final das contas, não é aquelas imagens, nem aqueles desenhos que metem pai, um filho, e depois não. Mais
um terceiro elemento aí que é a força. Eu particularmente aprendi, não vou falar aqui a minha religião, né? Mas eu aprendi mesmo que o Espírito Santo é a força de Deus. Tipo, a força com que Deus usa para fazer acontecer as coisas. De que forma nós fomos ensinados assim? Tem o Deus, que é o Pai, o Criador de todas as coisas. Tem o Filho, que nós conhecemos como Jesus Cristo. E depois vem a questão do Espírito Santo, que nos ensinaram que era aquela força. E era uma dúvida que eu tinha durante muito tempo. Tipo, Deus está aqui, Ele está aí, já conhecemos que Deus está aí, mas a sua força não está nele. E acredito que é o problema que muitos de nós enfrentamos em não conseguir perceber de verdade o que é a Trindade, e aqui nos traz de forma mais leve e não tem muito segredo afinal. Não tem. É só levar em consideração a questão do aspecto impressor, que é o consciente. O que estiver lá, nesse sentido, vai depois para o próprio subconsciente. E depois no subconsciente, tudo que estiver lá terá que é a mesma coisa, na realidade, o que aconteceu em Provérbios, que nós lemos da mensagem passada, que o sábio Salomão falou, que é do que foi refletido, né? A partir disso, na mensagem número 20, é a mesma coisa. Então, o procedimento é sempre este. E várias vezes, o Divino Mestre Jesus Cristo também repetiu várias vezes, dizendo que as coisas, nesse caso, né, o que você fala, as suas ações, é o que já está no teu coração. Quer dizer, a mensagem sempre foi interna, mas as pessoas como gostam de, né, não sei se gostam de, muitas vezes, de desvio da mensagem, porque a mensagem nunca foi externa. A mensagem sempre é interna. Todo o trabalho primeiro é interno. Então, o filho aqui que se refere é, nesse caso, o resultado do trabalho interno que nós desenvolvemos. Que é a mesma coisa. Se você imprimiu isso, Bíblia aqui em Gênesis, como é que está, vamos supor que você imprimiu por intermédios de pensamento, pensando sempre numa coisa direcionada. Quem estava a pensar é o consciente. Aquele pensamento depois, né, ganha forma aonde? No subconsciente. Mas é o mesmo pensamento. É o mesmo. E depois no próprio subconsciente, nesse caso, vida que é já o resultado daquilo. Então é assim. O resultado palpável. Pensa muito em termos de pobreza, é um pensamento. Estás a imprimir pobreza. E depois o subconsciente recebe isto. Então, depois terá que gerar um filho sem nenhum esforço humano. Aí, essa também é outra situação. É o filho gerado sem nenhum esforço humano. Você está me compreendendo aqui? Estou a compreender. O filho sair da Virgem Maria, que quer dizer o filho gerado sem nenhum esforço humano. E depois terá, nesse caso, o resultado daquilo. Que não precisou nenhum tipo de esforço. Faz todo sentido. Nós estamos sempre a interpretar de forma diferente, porque se calhar, desde o princípio, temos uma orientação diferente que nos levam a essas direções, mas acredito que o essencial ficou, conseguimos pegar, na verdade, o que é a Trindade e como ela funciona. Afinal de contas, não é algo externo, né? Como temos falado sempre aqui, é interno. A Trindade não está lá, não apontamos para lá, apontamos para cá, dentro de nós, subconsciente, consciente, e a materialização do que se produz nestes dois elementos. E ficou o mais importante, Sr. Manuel. Sim, eu gostaria só de reforçar algo. É nesse, também vejo muitas pessoas a perguntarem sempre o que significa 3.1. Na realidade, é esta questão da própria Trindade, que os três, na realidade, é sempre um. Quando falamos para a expansão da consciência 3.1, o que significa 3.1? O que significa 3.1 é o aspecto impressor, e depois teremos o receptivo que está a receber a mesma impressão, e depois teremos o resultado daquilo que é o filho, que também é o mesmo. Na realidade, os três é a mesma coisa, porque o que nós teremos como resultado é a imagem e semelhança daqui do que nós imprimimos. Bíblia King James atualizado. E tem que ser assim. 3 em 1. É mais ou menos isso. Ficou a informação, expansão da consciência 3.1. E a Trindade? Sr. Manuel, mais uma vez quero agradecer a sua presença e vamos continuar nos próximos vídeos. Assim, nosso caro telespectador, muito obrigada por continuar a nos acompanhar aí. Até breve. Swah.
Shri Lakshmi Swaha.